Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy, vamos lá, vamos chegar junto, deixe seu like, se inscreva no canal, sejam todos muito bem-vindos, também agradecer a galera do grupo de membros, valeu aí pela força. Galera, vamos falar desse empate do Flamengo 2-2 com o Atlético Paranaense, um empate que o Flamengo saiu no lucro na arena, sem dúvida nenhuma, né, pelo que o Flamengo fez o seu jogo, né, como o Flamengo jogou, como o Flamengo coletivamente, individualmente, fez uma partida muito, mas muito abaixo, então o Flamengo acaba saindo no lucro, né, por consequência da irresponsabilidade lá do camarada lá do Atlético Paranaense, que acha que colocar o braço na cara pode... não é falta, foi pênalti, e o Flamengo diminui. 2-2, cara, é um bom jogo, é um bom placar para você voltar pro Maracanã, você tentar resolver em casa, com o apoio da torcida e tal. O 2-1 seria um pouquinho mais complicado, então o Flamengo saiu, sem dúvida nenhuma, saiu muito no lucro. Eu vou falar algumas questões individuais aqui, algumas questões coletivas pra gente mostrar. Eu vou dizer que é um vídeo meio que impopular. Por que é um vídeo meio que impopular? Pra mim seria muito fácil aqui, pra ganhar popularidade, pra ganhar inscrito, pra ganhar curtida, enfim. Eu sentar aqui na cadeira e agora é acabar com o Renato Gaúcho. Seria muito fácil pra mim, seria o que grande maioria da torcida gostaria de ouvir, inclusive, e isso me daria mais inscritos, me daria mais curtidas, me daria mais popularidade, me daria mais engajamento, mas só que eu seria um desonesto intelectual. Então eu prefiro que o meu canal fique lá, né, cara, nos 50 mil, nos 55, vai engatinhando, do que ele ter um salto de popularidade, chega a 300, 400, 500 mil aqui, se eu for desonesto com vocês. Não é a minha intenção. Então é muito fácil eu chegar aqui e apenas culpar o Renato Gaúcho, até porque a opinião popular é essa. Então é muito fácil aqui pra mim fazer isso. Eu não vou fazer somente isso. O Renato, ele teve culpa? Pô, ele teve, cara. Ele teve culpa. Ele substituiu mal, na minha opinião. Ele acabou mexendo no jogo ali de uma forma mal. Pra mim o Renato foi mal. Fez uma partida ruim. Mas não foi somente o Renato Gaúcho. Por isso que eu falo que é um pouco impopular, porque as pessoas, né, grande parte delas, elas querem apenas que você massacre, e o Renato vai ganhar inscrito, vai ganhar clickbait, etc. Não é o meu desonestidade intelectual, tô fora disso. Como eu já falei pra vocês, alguns vídeos anteriores, cara, lá atrás, com a época até do Domi, da época do Rogério Ceni, é muito fácil você ser jogador do Flamengo. É muito fácil você ser jogador do Flamengo enquanto o técnico não for o Jorge Jesus. Porque você fica blindado atrás de um treinador, ele recebe, né, ele é a concentração de todas as críticas, de tudo que é ruim vai pra ele e tudo que é de bom vai pro individual. Então é muito fácil para esses jogadores, eu não compactuo disso, eu já falei isso lá atrás em alguns outros trabalhos e agora eu repito. Não existe uma ideia da melhor ou a pior, não existe. Não existe se o jogador não solucioná-lo. Então, se o jogador não executá-lo. Pode ter a solução do técnico, cara, seja ela a melhor do mundo. Se os jogadores dentro de campo não executarem ou não executarem corretamente, não existe solução que dê certo. Não é o caso do Flamengo. Teve um erro dos dois lados. Por isso que eu quero enfatizar isso. Houve erro dos dois lados. Você queira ou não, você queira escutar isso ou não, você precise ouvir isso ou não. Houve um erro dos dois lados. O Flamengo teve um jogo individualmente, por parte dos jogadores, muito aquém. E aí a gente fala de tomada de decisão, a gente fala de erros primários, a gente fala de domínio de bola, a gente fala de passe. Tá? E por que a revolta ela fica grande, fica tão escancarado assim? Olha, por que você escancara tanto assim? Por que fica tão visível aos seus olhos que os erros também partem dos jogadores? Pois bem, cara, pense o futebol como aquele jogo, cara, aquele jogo simpático de criança, de resta um, aquele que você vai tirando as peças, você tem que sempre restar um. O futebol, ele é isso, cara. Porque quando a gente fala de superioridade, quando a gente fala de numerosidade, ele é o resta um. O que aconteceu? O Atlético Paranaense, naquele 5-2-3, ele subiu os três mais à frente, né? Aí subiu o Kaiser, subiu o Terãs, subia com o Nicão, a marcação sob pressão no Flamengo. Então subia lá os três, e o Flamengo na última linha tinha o apoio do Ilharão, tinha o Diego Alves, em alguns momentos ali o Léo Pereira e o Rodrigo Caio, ou até era o Isla recuando, enfim. Mas normalmente, né, eram 4 jogadores do Flamengo contra 3 jogadores do Atlético Paranaense. Isso é caracterizado como uma superioridade. O Flamengo tem um jogador a mais, então ele consegue quebrar essa linha. Deixa eu pular rapidamente a próxima linha e aí vamos lá para a última. A última linha, né, com 5 jogadores, sendo que o Marcinho, lateral direito do Atlético Paranaense, ele ficava individualmente no Michael. O lateral esquerdo, que é o Abner, ele ficava na descida do Isla, e em algum momento quando o Everton Ribeiro caía por ali, mas o Everton Ribeiro que centralizava até um pouquinho mais, e os 3 zagueiros, né? E o Thiago Heleno, como jogador mais físico, né, mais de posição, grudava ali nas bolas mais longas para ele tentar o cabeceio, ganhar o cabeceio e tal. Então ficou 2 jogadores no meio campo do Atlético Paranaense com 3 jogadores do Flamengo. Ficavam 2 jogadores do Atlético Paranaense contra Thiago Maia, Andreas Pereira e o Everton Ribeiro que caiu ali por dentro. Então você está tendo superioridade. A partir do momento que você tem superioridade nesse jogo do resta 1 e você não consegue vencer, é incompetência. É incompetência de passe, é incompetência de domínio, é competência de tomar de decisão, é incompetência de interpretação, é incompetência. É incompetência.
O mais difícil é você criar superioridade no meio. Se o Flamengo tem a superioridade no meio, o treinador Alberto Valentim não consegue corrigir isso, também enxerga, não corrige, e o do Flamengo não aproveita, é incompetência. Por isso que parte por uma incompetência. Porque tinha 3 zagueiros lá do Atlético, um só que era o Gabigol, ele tá ganhando uma superioridade numa faixa do campo que não vai fazer muita diferença. O que faz a diferença é o meio-campo. E o Flamengo fez um jogo ruim no meio-campo. Os jogadores do meio-campo do Flamengo, assim como um todo, fizeram um jogo ruim. Eles não conseguiram cadenciar, eles erraram. Eles erraram individualmente. O Renato poderia mexer para tentar, né, melhorar esse meio-campo? Poderia. Ele poderia ter criado soluções? Poderia, mas os jogadores não colaboraram. Então por isso que eu falo, é muito fácil ser jogador do Flamengo, porque no dia seguinte, para ganhar popularidade, para ganhar like, para ganhar inscrito, pro canal bombar, chegar a 1 milhão no cacete, vai todo mundo falar o que o torcedor quer e precisa ouvir, que é esculhambar o treinador. Então eu acho que tem os dois. O grupo de jogadores e o técnico foram muito mal. O Flamengo ele abre o placar, né, numa jogada lá que o Andrés faz um cruzamento, o Léo Pereira, nos raros momentos que o Léo Pereira ganhou a bola aérea, conseguiu atrasar, uma boa jogada ali, atrasou, o Arão consegue pisar, o Gabigol chuta, o desvio, sobe ali pro Thiago Maia, o Thiago Maia só fez o gol, né, mas uma partida muito ruim do Thiago Maia, vai acumulando jogos ruins, o Flamengo abre ali o placar. E o que me preocupa, o Flamengo tá sofrendo a virada, né? Por diversas vezes a gente fala aqui que o Flamengo, quando abre o placar, o jogo fica a caráter do seu jogo, o jogo fica, né, a melhor, o Flamengo fica a feição, o Flamengo tendo contra-ataque, que é verdade. Tomar uma virada num terço final agora do Campeonato Brasileiro, numa reta final de Copa do Brasil, na decisão da Libertadores, me dá uma preocupação, gera uma preocupação. Porque é um Flamengo meio que definhando, né, atrofiando. E o Atlético Paranaense, ele empata, né, no iniciozinho do segundo tempo, uma jogada de escanteio, a marcação do Flamengo não funcionou, 1-1, e logo em seguida, né, 20 minutos depois, o Atlético acaba virando, o Kaiser sobe mais alto que o Léo Pereira, inclusive ele é até mais baixo, o Léo Pereira não consegue, perde mais um duelo aéreo, talvez seja um problema técnico do Léo Pereira, seja bola aérea, não sei, mas aí o Atlético vira o jogo. Agora é engraçado que num período que o Flamengo tinha aberto 1-0, que era o jogo a caráter, o Atlético até deu uma respeitada no Flamengo, faz uma linha mais baixa, faz uma linha mais média, mantendo lá os 5 lá atrás, os 2 no meio, apenas os 3 na frente. E o Flamengo assim, podia ter oportunidades para até chegar, bom, vou fazer o 2-0, vamos impor o seu jogo, vou impor o jogo. Né? A diferença de elenco, de time, ela é enorme, vamos impor, né? Vamos comprovar essa diferença, porque foi um jogo muito, muito abaixo. E lá no final do jogo, né, o cara lá faz um pênalti, né, tolo, o Pedro vai lá, diminui o Pedro que entrou no segundo tempo, entrou também ali o Diego, entrou o Vitinho, sai mais uma vez, a saída do Michel não entendi tão bem, tinham outros jogadores que poderiam estar na frente dessa fila por ter jogado pior, até bem pior do que o Michael, mas foi um jogo abaixo do Flamengo. Acaba me preocupando algumas coisas, me preocupa que vai comprovando realmente, né, que quando alguns jogadores estão muito mal, dificilmente sai alguma coisa ali do coletivo, acaba me preocupando a situação do meio-campo, e aí cria-se, né, um alerta ao óbvio, né, que o Bruno Henrique faz muita falta, ok? Que o Arrascaeta faz muita falta. Eu acho que é natural a gente sentir a ausência do Arrascaeta, mas eu acho que um time como este do Flamengo, com as peças que tem, ele pode criar soluções para sentir, porque vai sempre sentir, porque o Arrascaeta é um grande jogador, mas para não sentir tanto, mas sobretudo o meio-campo. Quando você tem superioridade, o mais difícil do futebol é você criar superioridade e ter espaço. Né? O Flamengo tinha superioridade. Ter espaço seria uma consequência dessa superioridade. Ele não conseguir é muito ruim. Então, vai pro Renato, na minha opinião, Renato com soluções ruins, substituições não foi a quem, e também vão pros jogadores. Tá? E aí vocês podem pegar todos os jogadores aí que vocês quiserem, porque vai pros jogadores. Os jogadores do Flamengo, eles precisam também ser cobrados. Não dá para apenas acumular atuações ruins, errar passe, errar domínio e falar que é o técnico, vai esperar até quando? Então vai sentar. Então a gente senta na cadeira e espera o Jorge Jesus acabar lá o trabalho dele no Benfica, o Flamengo vai, porque só, então assim, sabe, é muito raso, é muito pouco, e é querer negar o óbvio. Um jogo abaixo do Flamengo também passa para os jogadores, a partir do momento que a gente fala de erros básicos e primários, que não condizem com o que são esses jogadores, com o que recebem esses jogadores e com o status até que eles conseguiram, né, por mérito deles, eles conseguiram ter e estabelecer no futebol brasileiro. Beleza, galera? Então tá aí, um vídeo tá possivelmente, né, meio que impopular, mas é a minha opinião, eu preciso ser honesto intelectualmente com vocês, com aquilo que eu penso. Não falar necessariamente aquilo que vocês querem e preciso ouvir parte da torcida também. Vou também ser justo, também não são todos. Tá bom, galera? Um forte abraço a vocês, continue se cuidando, a gente vai se vendo. Tchau, tchau.